Eu vou traduzir a manchete para você. Governo Lula anuncia que vai pegar o teu dinheiro para salvar as empresas que podem torná-lo um pouco mais impopular agora na véspera da eleição. Você entendeu ou não? Você vai pagar para dar uma sobrevida de popularidade pro Lula pelo menos até a eleição. Justiça Federal anula a denúncia da Operação Lava Jato que apurava esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras. Decisão afeta diretamente 6 réus que foram denunciados na ação penal. O juiz entendeu que parte da acusação dependia de provas que foram consideradas inválidas pelo STF. Então vamos lá, gente. Vamos entender. Mais uma vez, nós temos um escândalo de corrupção onde as pessoas vão sair impunes por questões de mérito. Não, por questões processuais. É tipo o seguinte, cara. Você chega na tua casa, aí você pega a tua esposa na cama com outro cara. Aí você fala, mas você quer saber uma coisa também? Geralmente eu chego às 18 horas em casa. Hoje eu cheguei às 15. Ela não tinha como saber que eu ia chegar antes. Então eu vou anular aquilo que eu vi. Não, eu não vi nada. Eu volto às 18, tá, amor? Termina aí que você tá Termina aí que você tá fazendo, que às 18 eu volto. Aí você volta às 18. Ah, viu como não tem nada? No Brasil, tá? A gente poderia fazer o seguinte, inclusive. Poderia ter um estudo. Aqui fica uma sugestão para quem gosta dessas coisas. Fazer um estudo de quantas pessoas que são absolvidas em processos criminais no Brasil são absolvidas por questões processuais. Nossa, eu chutaria um número muito alto. Eu também, eu chutaria mais de 90%. Tipo, mais de 90%. Mais de 90%. Exatamente. Tipo assim, o que eu tô dizendo é... Porque isso é ensinado na faculdade. Ah, lógico. A cada 10 crimes... A cada 100 crimes cometidos, 90 o mérito não é analisado. 90 o processo... Tem um meandro que vem e que aí a curvinha do não sei o que lá. O Caio foi no nosso podcast anteontem e ele falou o seguinte. Falou, cara, já aconteceu de eu como policial federal ver juiz anular a prova porque o celular que foi pego estava fora da casa que o mandado de busca e apreensão andava buscar. Então assim... Cara, eu vou falar mais o quê, né? O nosso direito penal é ridículo. Aqui, ó, não existe uma porcentagem oficial ou dado estatístico consolidado no Brasil que indique quantos processos penais são anulados por questões processuais. Órgãos oficiais como o CNJ divulgam dados gerais sobre o volume de ações e condenações, mas não medem taxas nacionais de anulação por vícios formais. Porque se fosse medir, ficaria feio, né, para a justiça brasileira. Pois é. A Justiça Federal do Paraná, por meio da 13ª Vara Federal Curitiba, anulou uma denúncia que determinou trancamento da ação penal, que aprova supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro relacionados à Operação Lava Jato. A decisão foi proferida pelo juiz federal substituto Guilherme Roman Borges na segunda-feira. O Ministério Público Federal pode recorrer da decisão. Ela afeta diretamente 6 réus que foram denunciados na ação penal. Fernando Carlos Leão de Barros, ex-gerente-geral da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, acusado de receber propina em 4 contratos da estatal, 2,3 milhões em um, 1,38 milhão no outro, 500 mil na outra ali, 700 mil no outro. Ó que maravilha, né? Luiz Fernando Volpe, esse aí também eu vou te falar, viu, cara? Esse aí também é bagre ensaboado, hein? Esse aí transitou em tudo quanto era armadilha e escapou de todas. Sócio da empresa ETK Consultoria, apontado como intermediário no repasse das propinas via contratos fictícios de consultoria. É o famoso operador financeiro, né? Antônio Gentil Garcia Goulart, apontado como intermediário, que também é operador financeiro. Nilson Toshihiko Nishimura e Gilmar Lopes de Freitas, sócios das empresas Conenge Elco, acusado de oferecer pagamento de 751 ao gerente da Petrobras. Isabel Izquierdo Mendiburo Degenring Botelho, apontado como por auxiliar na abertura das contas na Suíça usadas para ocultar os valores. Então, é o seguinte, Nossa, imagina cara. Pra essa mulher aprender a escrever o nome dela quando ela estava no ensino fundamental. Pois é. Não, e é assim, ó. Isso aqui é uma coisa importante de ser dita. A decisão se baseou no entendimento do STF, firmado pelo Dias Toffoli em 23, que declarou imprestáveis as provas obtidas a partir do acordo de leniência do Odebrecht. Ou seja, o Dias Toffoli, ele cancelou todas as provas vindas do Odebrecht. Cancelou a multa também do Odebrecht. E sabe quem votou a favor junto com ele e foi o voto de Minerva? Quem, pessoal? Quem? Começa com Cássio Nu e termina com Ness. Foi ele mesmo. O do Mito, que indicou o cara que foi o voto de Minerva, tá? Pra anular isso. Então, isso aqui só está acontecendo
tá? Por causa da indicação do Bolsonaro. Assim, de verdade, é uma relação direta. Ele indicou o Cássio Nunes, que foi o voto de Minerva para que o Dias Toffoli conseguisse anular todas as provas da Lava Jato. E agora, o cara tá lá em Curitiba, ele fala, mano, vamos lá, eu tenho um vídeo do cara roubando dinheiro, tô dando exemplo. Só que o Toffoli falou que esse vídeo não vale. Eu vou condenar o cara como? Não dá nem pra você falar, essa vara de Curitiba. Não, a vara de Curitiba ficou de mãos atadas. Porque se o STF anulou as provas, né, que provavam que esses caras roubaram, acabou a prova. Você não pode ser preso se não tiver prova. Não é mesmo? Olha que coisa linda. Me manda isso aí no privado, por favor, tá? Pensar no seu caso. Por isso que eu sempre falo, cara, quando alguém, né, falar do Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro não, o Bolsonaro não é a única forma de derrotar o PT, ao contrário, o Bolsonaro é a única forma de salvar o PT, né? Nem o PT conseguiria se salvar da maneira que o Bolsonaro foi eficiente, né, para fazê-lo. Vamos lá, próximo. Governo, lá, olha a solução na véspera de eleição, Governo Lula anuncia socorro de 18 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço de Trump. Eu vou traduzir a manchete para você. Governo Lula anuncia que vai pegar o teu dinheiro para salvar as empresas que podem torná-lo um pouco mais impopular agora na véspera da eleição. Você entendeu ou não? Você vai pagar para dar uma sobrevida de popularidade pro Lula pelo menos até a eleição. Só que eu vou te falar, cara, se a gente tivesse, né, uma oposição decente no Congresso, se a maior oposição que o Brasil já viu fosse uma oposição verdadeira, era pra nadar de braçada, brother. É um erro atrás do outro do Lula, mas não, os caras tão preocupados em passar pano pro Flávio Vorcaro ali, ó. É foda, né, velho? Taxa de 25% sobre parte dos produtos brasileiros vendidos para o país entra em vigor nesta quarta-feira. Desce aí? O Lula anunciou nessa quarta-feira, começa a valer o novo tarifaço dos Estados Unidos, socorro de 18 bi em linhas de crédito com juros subsidiados para atender as empresas brasileiras afetadas pelas tarifas e pelas incertezas do cenário internacional. Desce um pouquinho. Taxa adicional de 25% deve atingir 15% da pauta exportadora do Brasil para o solo americano ou 5,8 bilhões de dólares, considerando o volume de 25. Além das empresas afetadas pelo tarifaço, a linha de socorro irá atender empresas prejudicadas por conflitos internacionais, especialmente aquelas que exportam para países do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, Kuwait e Omã. Setores considerados pelo governo como estratégicos para a balança comercial, né? Decisão abrupta. Ao discursar no evento, Lula disse que o Brasil não irá sair da mesa de negociações, mas afirmou que não houve reciprocidade por parte dos Estados Unidos nas conversas. Aí ele falou, bom, aí é o Lula fazendo juízo de valor sobre o tarifaço, né, condenando e não sei o que, e parará. Né, o fato é isso, cara. O fato é isso, a gente vai pagar essa conta, tá? E a gente, eu vou dar outro exemplo aqui. Você sabe que o governo Dilma foi o governo que, na história do Brasil, mais deu concessões fiscais, né? Mais deu subsídios, mais deu isenções fiscais setoriais, né? Aliás, né, setoriais muito específicas. Não é que assim, agora todas as pessoas que exportam soja vão ter tal... não é isso, é uma coisa sempre específica, né? Olha, você que exporta soja e tem um caminhão da cor magenta com a empresa que começa com a primeira letra B e... Entendeu? É sempre direcionado para os amiguinhos do rei, né? Ela usou e abusou desses subsídios porque, de acordo com a ideologia dessa galera, não tem problema você usar o empresário para sua revolução. Entendeu? Então, se eu sou a Dilma, eu sei que o empresário é malvadão, mas eu vou ajudá-lo porque ele vai ajudar na minha revolução, me fazendo caixa 2 ou me ajudando com outras questões, tudo bem, tá dentro do que a minha ideologia manda, né? E esses caras fizeram isso. E aí, sabe o que a gente vê, cara? Uma coisa curiosa. Os comunistas, né, os web comunistas que tanto chamaram o Haddad de neoliberal, que denunciaram esses absurdos do PT... Hoje, né, agora, né, em 2026, vai chegar na campanha e os caras vão fazer campanha contra o fascismo, pessoal. E vão se ajoelhar e vão apoiar o Lula. É isso que vai acontecer. Né? Né? O Brasil é um conjunto de pessoas oportunistas de geleia. Eu vou te falar, por isso que eu tenho tanta convicção
que a gente vai chegar ao poder. E quando a gente chegar, a gente vai transformar o Brasil. Porque a gente aqui realmente tem a manha de quebrar essa lógica que está em todas as instâncias, tá, da vida política do brasileiro. Né? A gente realmente fala assim, não, eu não vou puxar saco pra ninguém. E foda-se. Vamos de Janja? Vamos. Põe na tela. Deixa eu ver o que ela falou, vai. A gente já tem uma dificuldade de se colocar nos partidos políticos, e eu falo no meu também. A gente tem uma dificuldade das mulheres se colocarem nos partidos políticos, de não serem candidatos laranjas, que não serem cumprir cota, entendeu? A gente tem mulheres que a gente possa votar. Então, nós, mulheres, temos responsabilidade com o que a gente, né, deseja de ter mais mulheres no parlamento. O Brasil tem entre 18% e 19% de mulheres no parlamento. De repente, quem sai, o suplente que entra. Fica variando aí. É muito, é vergonhoso, sabe? A gente já tem uma dificuldade de... Em primeiro lugar, o seguinte, você vê como a gente não pode ser leitor de manchete, né? Eu não gosto da Janja, eu vejo a cara da Janja, eu já tô puto, eu já tô contra ela só de ver a cara dela. Quando eu vejo a cara dela, eu lembro dela dando a mão pro Biden junto com o Lula, eu lembro dela falando que não vai taxar as pessoas, mas as empresas, eu lembro dela falando que tem que comprar mesmo lençol de 200 mil reais, ela falando que ela viajou mesmo, eu lembro desse monte de coisa. Aí você pega o lettering. Janja afirma que PT tem candidatas laranjas para cumprir cota. Não, não foi isso que ela afirmou. Ela afirmou justamente que ela tem uma dificuldade de ter mulheres que verdadeiramente são candidatas e não são laranjas para cumprir cota. E vamos lá. Por que isso acontece? Porque no Brasil tem essa distorção. Ela fala que é um absurdo a gente ter... Ela falou 18%, né? 18% de mulheres no Congresso Nacional. Tá, você tá tomando como base o quê? É uma vergonha para quem? Analise os outros países, principalmente os países desenvolvidos, e veja a porcentagem de mulheres, né, nos parlamentos. A política é uma atividade naturalmente masculina. E não estou falando isso como juízo de valor. Não estou falando que isso é bom, que isso é ruim, que isso tem que ser assim, que isso não tem que ser assim. Eu estou analisando que humanamente, na história da humanidade, em todos os lugares do planeta, as decisões políticas são majoritariamente tomadas por homens. Por quê? Ninguém nunca conseguiu explicar isso. Mas existem pessoas, existem carreiras que atraem mais homens e carreiras que atraem mais mulheres. Eu nunca vi uma mulher reclamando que professores primários, que pedagogos, que geralmente são mulheres. Você já viu alguém reclamando isso? E digo mais, causaria uma estranheza você ter esse tipo de cota. Vamos supor que eu tivesse uma escola infantil e eu colocasse uma cota de 30% de professores homens. Você não acha? Eu vou te falar, cara, me chama de preconceituoso. Eu não conseguiria deixar minha filha de, sei lá, 6 anos de idade na escola, sabendo que o professor dela é um homem. Não é papel do cara tá ali, velho. Nas sociedades humanas, a passagem dos valores daquela sociedade, o care, o cuidado com a criança está muito mais ligado à figura feminina. Então eu sentiria estranheza sim de ir numa escola e ter um cara, né, e um supervisor homem e um diretor homem, tudo homem numa escola infantil. Eu não ia me sentir feliz de deixar minha filha lá não, cara. Não ia me sentir feliz, tá? Então, e outra coisa que eu sempre falo também, quando você pega os países envolvidos, onde as decisões de carreiras, elas são muito menos por condição econômica e muito mais por vocação, você tem uma maior divisão sexual do trabalho. Então não adianta forçar, cara. Não vamos forçar uma cota de 30% de mulheres. Tá, força aí. Você tem 30% de mulheres no parlamento? Não, porque nem mulher vota em mulher, cara. Entendeu? Ah, então tem que deixar a política só pros homens? Não, tem que deixar só pra quem quer. É assim que funciona, né? Vamos lá. Ih, rapá. Zanin autoriza investigar ministro do STJ em esquema de venda de sentença. Inquérito ocorre no STF desde 2024 e agora tem Moura Ribeiro como alvo. O ministro nega ter qualquer envolvimento com o caso. Desce aí um pouquinho. Ele mandou investigar o Moura Ribeiro e tal. O caso teve início em 24 tal. O magistrado é o primeiro integrante da corte incluído na investigação, que até o momento mirava apenas assessores do tribunal. Por meio de nota, o magistrado afirmou que desconhece a existência de investigação. Tá, desce aí um pouquinho.
Vamos lá. Magistrado há mais de 4 décadas, ministro Moura Ribeiro tem trajetória honrada e enfatizada que são completamente improcedentes quaisquer tentativas de associá-lo a fatos criminosos, né? A polícia apurou se houve direcionamento de decisões por suposta influência do lobista Anderson Oliveira Gonçalves e sua esposa Miriam Ribeiro. Também é suspeito de envolvimento de um ex-funcionário de gabinete do magistrado. O servidor citado pelo jornal atuou como assistente de plenário tal, tendo antes trabalhado em outro gabinete, e foi exonerado da função após a atuação irregular a pedido do próprio ministro, né? E aí? Emagreceu essa Jennifer, hein? Mano, eu preciso ganhar massa, me ajuda? Filha, come e treina. Mano, eu ouço isso aqui faz 10 anos que ela faz pra mim. Não, é que eu não consigo. Eu como, sabe, eu como bastante, só que eu faço bastante academia, só que eu não tô ganhando peso. Ó, olha isso aqui, ó, essa calça aqui, ela é 38. Isso aqui. Olha isso aqui, sério. Vamos conversar da sua dieta e do seu treino, que eu acho que tem, não agora, mas depois vamos conversar, porque eu acho que você tá fazendo alguma coisa errada. Com certeza. Valeu. Você pode tomar um hipercalórico, Eu preciso tomar alguma coisa. Uma coisa assim, ó. Não, sem bombinha. Vai. Desce aí. Havia denunciado 9 pessoas suspeitas de participação no esquema de venda de sentença do STJ. Entre os nomes denunciados estão o servidor do STJ, do ministro tal. Enfim, aqui ele vai falando essas coisas. Eu vou te explicar uma coisa, como é que funciona a venda de sentença, tá? A venda de sentença, ela não é... Você não bate na porta do ministro. Ô, ministro, tudo bem? Quanto você cobra para decidir que eu sou inocente no crime de tal coisa? Não é assim que funciona, né? Geralmente, você tem que contratar um escritório de um filho de ministro, de alguém ligado ao ministro, e aí esse escritório vai te cobrar um valor absurdo no êxito. Então, ó, é o seguinte, eu vou fazer sei lá, eu tô com uma ação aqui que eu fui pego, mano, roubando um bagulho aqui. Caiu em qual ministro? Caiu no ministro Moura da Silva Sauro. Tá bom. Onde é o escritório que tem acesso ao Moura Silva Sauro? Olha, é o Moura Silva Sauro Associados. Vamos lá. Tudo bem, quanto que é pra entrar com a sua? Pra entrar com a ação é 100 mil. Tá, e no êxito? No êxito é 2 milhões. Aí você paga. E aí a mágica acontece. Eu vou te falar, é muito difícil pegar isso, tá? É muito difícil pegar isso. Muito difícil. Porque como é que você contesta o valor, né, de um serviço advocatício que conseguiu êxito? Como é que você contesta esse valor? É muito difícil, cara. Eu sou um advogado foda e eu cobro aqui muitos milhões de reais para conseguir, né, defender bem os meus clientes. Como é que... Tiro nota, pago imposto. É difícil, cara. É difícil pra caramba. Eu vou ser sincero pra você, cara. Eu acho que a gente nem consegue bolar uma lei que atinja diretamente isso. É muito mais uma questão de espírito público. De você acabar com impunidade, você acabar com a sensação de impunidade, você ter tolerância zero, desde o furto do celular até a corrupção ativa, e aí você gera um espírito no país de que, meu, aqui a gente não faz a coisa errada. Entendeu? Porque, de verdade, cara, as leis pra punir esse tipo de coisa já existem. O difícil é pegar. Como é que pega isso? Eu tava conversando com o Caio, né, que é policial federal, que trabalha muito com crime organizado, e fala, cara, o crime organizado ainda que é uma coisa muito, muito mais simples, né? Porque se o cara vende droga, né, beleza, a atividade por si só é difícil. Agora, como é que você pega desvio de emenda? É difícil pra caralho, velho. Como é que você pega tráfico de influência? Tráfico de influência é outra coisa difícil pra caramba. Vamos supor, puta, eu sou um cara muito amigo do Lula, sou brotherzão do Lula. Mano, o Lula tem, cara, sei lá quantos milhares de cargos pra indicar. Eu falo, meu, você vai indicar a esposa de um amigo meu pra um cargo numa estatal não sei aonde. Aí ele indica, esse amigo meu, sei lá, me dá presentes, me favorece um outro negócio que a gente tem. Tem uma sociedade de uma loja de carro. Aí me dá uma porcentagem a mais da nossa venda de carro na loja. Como é que você pega isso, cara? A verdade é que é difícil demais, velho. É difícil demais. Ó, esse exemplo é perfeito. Vamos lá. Como é que você pega isso? Vamos supor que eu sou amigo do Lula, indiquei a esposa do Vinícius aqui pra trabalhar numa estatal, ela vai ganhar 30 mil reais por mês. Daí eu falo pra ele, bom, então desses 30, metade é meu, 15 pau. E aí, por acaso, a gente tem uma loja de carro que fatura ali 100 pau por mês. E aí, sei lá, do lucro dá 15 pau pra cada um. Não, agora você vai me pagar, então eu vou ganhar 30, você vai ganhar mais, sei lá, 2, 3. Como é que você pega isso? Cara, é muito difícil, velho. Por isso que quando a gente fala de reformas, né, estruturais brasileiras, a gente tem que fazer como um todo.
Não adianta você achar que vai ser setorial e isolado. Não vai ser. Você tem que começar com uma coisa que é emergencial e tá muito flagrante, que é o crime organizado, né? Que, hoje tem caras tentando fuzil em favela. Isso aí, assim, beleza, você faz uma guerra contra o crime e a partir dali você faz um pacote, como o Moro quis fazer, o pacote anticrime, que vai pegar todo mundo. Aí você muda o espírito público. Porque realmente é muito difícil, cara. É muito difícil. Dá o like na live, seus filha da pu! Vamos lá, próximo. Tá igual o chefe lá da... Vai. Líder da Câmara. Magnitsky, governo pagou 837 mil a escritório que atuou na defesa de Moraes. O valor também inclui serviços relacionados às sanções tarifárias, impostos dos Estados Unidos ao Brasil. Outra banca trabalha no caso do Rumble, né? Isso aqui também, sinceramente, eu nem acho que é corrupção não, de verdade, tá? Isso aqui é o valor que os caras cobram e eles pagam e foda-se. Não é teu dinheiro? É o dinheiro deles? Não, é o nosso dinheiro, então paga aí. O governo Lula pagou cerca de 850 mil reais ao escritório norte-americano Arnold Porter Kyle Schuller pelo serviços relacionados à lei Magnitsky aplicado ao Alexandre Moraes. Ou seja, no final das contas, a vingancinha, a aposta do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro só nos custaram, tá? Aplicou a lei Magnitsky, o Alexandre Moraes não voltou atrás em nada, absolutamente nada. Tiraram a lei Magnitsky e a gente pagou a conta. Puta que pariu, obrigado, Eduardo. Mano, Eduardo, brigadão, velho. Obrigado por fazer o governo gastar mais 800 mil reais dos nossos impostos aqui pra tirar a lei do Xandão aí, que não afetou em absolutamente nada as decisões que ele deu contra o teu papai. Eu tô falando, cara, é um bando de incompetente. Pelo amor de Deus, velho, acorda, cara. Quando que você vai